Bom dia, irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco para mais uma semana de muito trabalho, de muita fé, de muita esperança. Hoje fazemos mais um evangelho, mais uma leitura evangélica para que ela possa auxiliar a nós mesmos que estamos fazendo, claro, e aquelas pessoas que puderem ouvir, que elas possam receber o nosso abraço fraterno de esperança e de luz. Que possamos nos unir em pensamento para criar esse ambiente de paz que a gente tanto procura e que muitas vezes está mais na nossa maneira de pensar do que exatamente no mundo lá fora. Então que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana de muita luz. Sejamos fortalecidos e agradecemos imensamente aos nossos irmãos do alto que nos acompanham e nos instruem para esses ensinamentos. Pai, ilumina os nossos caminhos, nos fortaleça. Auxilie os nossos irmãos do plano maior a trabalharem conosco para que sejamos fáceis, que sejamos matéria de molde fácil para ajudar, para amparar e para nos moldarmos aos ensinamentos do Evangelho, segundo nos pede. Graças a Deus. Hoje eu peguei um trecho muito lindo do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo número 77 chama-se Pai Nosso. E ele começa com o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 9, nas palavras de Jesus, que diz, Pai Nosso. E aí Emmanuel vai falar um pouco para a gente do que significa este Pai Nosso. E ele fala, a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o mestre lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidirmos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, que é o nosso, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem o amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Se nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazios de sensatez e de amor. Palavras de Emmanuel. Pai Nosso é uma prece muito profunda, como ele diz, e que muitas vezes a gente não tem noção de tudo que ela pode nos trazer de esclarecimento e de paz interior. Quando ele diz Pai, ele está chamando a gente para entender que somos responsáveis uns pelos outros. Quando ele diz nós, ele diz de todos nós.
E na nossa caminhada, a gente muitas vezes separa as pessoas entre as que eu amo e as que eu não amo, entre aquelas que eu quero ver bem e aquelas que eu não me importo. E é difícil a gente dizer que no nosso grau de evolução a gente vai conseguir abarcar toda a humanidade, mas a gente precisa começar esse exercício. E às vezes, pelos mais simples, pelas coisas mais próximas de nós, às vezes a gente tenta salvar o mundo e a gente não consegue salvar nem o nosso dia, nem aquela pessoa que mora dentro de nós, com as quais a gente acorda mal-humorada, de pá virada, não quer saber, não quer ajudar, está irritado o tempo todo. A nossa comunidade começa dentro do nosso lar, muito pequenininha. Pode ser com 2, com 10, com 20 pessoas, mas é ali o nosso exercício de caridade em primeiro lugar. Como a gente não consegue socorrer o mundo inteiro como a gente gostaria e como a gente fala, toda vez que você pergunta o que a gente gostaria para o mundo e a gente fala paz, a gente tem que começar por nós mesmos, buscando essa paz interior e tentando seguir o que o Mestre mandou para a gente, as lições que ele deixou. E dentro do Pai Nosso existe toda essa linha para a gente seguir, entendendo que o Pai, como todos os pais que estão na Terra, são aqueles que dão vida e que iluminam e que educam e que conduzem para uma maturidade, para uma vida plena. Pelo menos é essa a ideia de todos aqueles que colocam as crianças no mundo, é de fazer com que elas sejam felizes, de que elas prosperem, de que elas sejam melhores. Mas quando ele diz nosso, ele nos coloca na categoria de irmãos. Então nós temos sim a obrigação de ajudar uns aos outros, porque Deus não precisa da nossa ajuda para realizar a tarefa que ele já tem programada para nós. De alguma maneira, tudo vai ser cumprido, ainda que a gente tenha que voltar milhares de vezes para realizar a nossa parte. O que ele pede é que a gente exercite o que ele ensina através do auxílio uns aos outros. Porque, claro, que hoje a gente pode ajudar, mas pode ser que muitas vezes amanhã nós vamos estar precisando de ajuda e todo dia a gente precisa da ajuda de alguém para alguma atividade do qual a gente ainda não está preparado. Então, Pai Nosso, que Ele seja de todos nós e que Ele ilumine a nossa caminhada através do bem que nós possamos fazer uns aos outros. Muita paz. E vamos fazer as nossas vibrações pensando no mínimo que a gente pode fazer, que é mentalizar coisas boas para quem está do nosso lado, no nosso planeta. A gente tem que ser instrumentos da paz, como diz Francisco de Assis. Nós precisamos ser úteis à causa do Evangelho através das nossas palavras, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Então vamos elevar esses pensamentos e mentalizar muita luz e muita paz envolvendo o nosso planeta Terra, principalmente esses países que se encontram em conflito, para que eles possam alcançar a paz e a fraternidade. Vamos vibrar pelo nosso Brasil muita esperança, muita luz, muito equilíbrio e que possa envolver o nosso povo, os nossos dirigentes, para que juntos nós possamos ter saúde, educação, trabalho e dignidade em todos os lares. Nós vamos envolver os nossos irmãozinhos que se encontram doentes, nos hospitais, nas ruas, em seus lares, por aqueles que vivem desequilibrados nas ruas, por aqueles que não têm um lar, que se encontram abandonados também nas ruas, por aqueles que se encontram nos presídios e vivem presos à violência, por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, que todos eles sejam reconduzidos ao caminho da paz, do equilíbrio, da dignidade, que possam aprender e melhorar a condição em que vivem e que possamos ser úteis para auxiliá-los nessa caminhada. Vamos envolver os nossos lares, abrindo portas e janelas para que o mundo de luz e de paz invada todo o ambiente e aqueles que lá se encontram. E vamos vibrando por nós mesmos para que tenhamos a coragem, a fé e o equilíbrio necessários para praticar as lições que recebemos. E vamos deixando uma vibração em branco, colocando nela os nossos melhores pensamentos de luz, de paz, de amor, de equilíbrio, que envolvam sobretudo aquelas pessoas que
que tenhamos mais dificuldade de entendimento, sejam abraçadas e fortalecidas em nome de Jesus. Graças a Deus. E para encerrar, vamos relembrar a oração que Jesus nos deu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de luz e de paz. Que a vossa vontade seja soberana em cada lar e em cada coração. Dai-nos, Pai, o alimento do corpo, mas que não nos falte o alimento do espírito, que renove as nossas esperanças e fortaleça a nossa caminhada. Ensina-nos, Pai, a perdoar os nossos companheiros de caminhada, como gostaríamos de ser perdoados, compreendidos e amados por eles. Ilumina o nosso caminho para que possamos não cair nas tentações dos nossos vícios, das nossas fraquezas, e que possamos hoje e sempre falar no bem em seu nome. Graças a Deus. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e nos fortaleça para uma semana de muita luz, de muito aprendizado e de muita fé. Sejamos conduzidos pelo amor que Ele tem por nós e que nós precisamos aprender a distribuir para aqueles que caminham conosco. Graças a Deus.